Bom dia, queridos. Vamos ver se a gente consegue meditar mais uma vez hoje. Fiquei um dia sem conseguir postar meditação. Nossa querida Aninha resolveu madrugar vários dias aí, não apenas acordar cedo, mas acordava no meio da madrugada. Estava acordando 6 horas da manhã, aí estava arrebentando com a rotina. Ontem, hoje ela resolveu dar um descanso. Mas vamos voltar a meditar aí no Salmo 62. Começa assim o Salmo 62. Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem, para abatê-lo como se for uma parede desaprumada, uma cerca desabar? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas enquanto amaldiçoam em seus corações. Contudo, somente no Eterno espera minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso, não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante a sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Uma vez declarou Deus e 2 lições ouvi. Poder pertence a Deus, e a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. Amém. Então, muito bem. Onde que está o nosso descanso quando chega o desespero, quando chega a aflição? Onde que está? No caso do salmista, o descanso, ele estava em Deus, ou está em Deus. E conforme a gente pode ver, já no versículo 1 e 2, ele fala só em Deus, ou somente em Deus está minha alma. Eu acho legal isso, né? É uma autoterapia. Quando nós falamos a nossa alma, nós falamos ao nosso coração, falamos a nós mesmos. Falou, ei alma, ei coração, por que te agita? Somente em Deus está o nosso descanso. Não alimente outras esperanças. Acho curioso isso e muito pertinente para nós. Que pudéssemos também falar à nossa alma, que pudéssemos também falar ao nosso coração no momento de angústia. Quando percebermos que nossa alma, nosso coração procura ídolos, quando percebermos que nossa alma, nosso coração procura em outros onde depositar a sua esperança, que possamos lembrar a nossa alma, o nosso coração, onde ele deve depositar a sua verdadeira esperança. Então isso que o salmista faz, ele faz, declara que somente em Deus está a esperança, nos versículos 1 e 2. Depois no versículos 5 e 6 ele reforça, ele repete isso. Nos versículos 7 e 8 ele proclama isso, ele declara isso a outros. Ele fala, só em Deus, povo meu, confia sempre em Deus, povo meu, porque só em Deus está a confiança. E nos versículos 11 e 12 ele declara onde que essa esperança está alicerçada. É na palavra de Deus, naquilo que ele diz. Então a nossa confiança existe nele, não é por superstição, é por aquilo que ele diz na sua palavra. Eu já falei isso aqui, mas vale repetir. A Bíblia é o nosso fundamento,
é onde a gente pode colocar os nossos pés e não afundar. Não é a filosofia vazia que muda, não é a ciência que, né, vez por outra, ela muda suas definições. Não. Aquilo que Deus disse, é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele cumpre. Nela nós podemos confiar. E por isso que o salmista alicerça a sua confiança em Deus baseado naquilo que Ele disse, não daquilo que é superstição ou que é uma religião infundada. E tem muito isso também. Tem muitas pessoas hoje que depositam a sua confiança não exatamente naquilo que Deus disse, mas baseado em interpretações equivocadas, ou baseado em um desejo próprio e quer jogar para a Bíblia, colocando na Bíblia, né, ou convicções religiosas que não estão aqui. Mas que nossa confiança possa estar naquilo que Ele deixou de fato, naquilo que está escrito. Então é interessante a gente observar que essa confiança que Davi desenvolveu, ela não é uma confiança vazia, né, ou teórica. Ela é uma confiança baseada, forjada nas circunstâncias. No versículo 3 a gente observa, né, que até quando atacareis todos juntos um só homem. Então a gente vê que, na verdade, mais de uma vez, né, a ideia do ataque, ou de tentar derrubar esse homem, no caso Davi, ela é recorrente à situação. E várias vezes Deus já tinha o livrado. Então a confiança que ele tem em Deus é uma confiança que foi forjada nas circunstâncias da vida. Vez após vez tentaram derrubá-lo, e vez após vez ele depositou a confiança, esperou em Deus, e ele foi e encontrou ali refúgio para a sua alma. Então que essa seja também para nós uma lição preciosa nesse salmo, que a nossa confiança em Deus seja forjada nas circunstâncias, nas adversidades da vida, e que Ele seja sempre a nossa opção, a nossa primeira opção. Outra coisa interessante de observar, no versículo 2, aqui na minha versão está um pouco diferente, mas na versão Almeida diz que, na segunda parte, não é só Ele minha rocha e salvação, não serei muito abalado, ou grandemente abalado, dependendo da tradução. Então, o abalo vai acontecer. Pode ser que o abalo venha, mas não serei grandemente abalado. Isso é interessante observar que, dependendo das circunstâncias, nós seremos sim afligidos. A fé cristã é uma fé realista, não é uma fé fantasiosa, não é uma fé que propaganda mentiras, dizendo que se você virar cristão, nada vai te acontecer, você vai viver numa redoma e Deus vai permitir que nada te aconteça. Isso não existe. Isso é uma fantasia, é uma mentira que foi inventada. Segundo Timóteo 4 fala sobre isso, né? Que pessoas nos últimos dias juntarão para ser mestres para falar aquilo que elas querem ouvir. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Então as aflições virão, o próprio Jesus falou. E o salmista aqui mesmo diz, olha, vai ter circunstâncias diversas? Sim. Vai ser abalado? Sim. Mas eu não vou ser grandemente abalado. E além disso, além de não ser grandemente abalado, no próprio versículo 6 ele fala, eu não vou me desesperar nunca. Não vou me desesperar. Podem ter circunstâncias diversas? Podem. E elas virão. E elas vão me abalar? Vão abalar. Mas não vão me abalar totalmente. E eu também não vou me desesperar, porque em Deus está a minha confiança. Então no versículo 4, a gente tem uma visão triste do homem, né, do pecado, da humanidade. Ele diz aqui que o maior objetivo é derrubar as pessoas e se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas enquanto o amaldiçoam em seu coração. Isso é falsidade, né? São pessoas mentirosas que são demagogas. Elas com suas palavras elas proferem, né, palavras bonitas e admiráveis, mas no seu coração há maldição, há segundas intenções. Não é isso? Nós vemos isso hoje, agora, todo dia no noticiário. Cada vez que um governante vai lá e faz uma declaração, ou dá uma entrevista,
O que ele está dizendo ali? Ele está falando a verdade mesmo? Ou há segundas intenções? Eu gosto aqui do versículo 5, quando ele diz, né, apesar das perseguições, apesar do mau intento, apesar da falsidade, apesar do mal, contudo, começa assim o versículo 5, contudo, que nós possamos experimentar esse contudo na nossa vida, apesar das circunstâncias, apesar do mau intento da humanidade, de governantes, sabe, de pessoas que querem o nosso mal, porventura queiram o nosso mal, contudo. Apesar do diabo e seus demônios quererem, né, criar circunstâncias para nos afligir, para nos afastar de Deus, contudo, somente em Deus espera minha alma, pois Ele é que me traz esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E nesse contudo, eu queria mais uma vez contextualizar nesse cenário de pandemia que nós estamos. Então, hoje, 15 de maio, tem 2 meses, né, que começamos aí a tal da quarentena. E essa semana rolou uma discussão com relação a alguns cristãos que tem uma nota, alguns pastores emitiram dizendo que pudéssemos ter equilíbrio, né? E a gente vê o endeusamento da ciência, né? Então o que quer dizer esse endeusamento da ciência? É justamente pessoas que confiam e apostam todas as suas fichas e depositam a sua esperança na ciência, na medicina, achando que o fim da pandemia virá somente quando a ciência ou a medicina encontrar uma resposta. Então estou todo mundo esperando aí que uma vacina ou algo seja desenvolvido para acabar com a pandemia. Lógico, todo mundo espera isso, eu espero isso também. Mas a minha esperança não está depositada na medicina. A minha esperança não está depositada na ciência. Deus pode usar essas coisas sim, mas foi Deus que permitiu, no final de contas, essa pandemia. A gente não pode alimentar uma esperança vazia, como se Deus ele estivesse alheio à situação, como se Deus fosse um refém da situação. Não, Deus permitiu. Da mesma forma como Deus permitiu, ou fez com que o dilúvio acontecesse, por que não? Com relação à pandemia, eu vou falar igual ao Jó, a gente aceita o bem de Deus, não vai aceitar o mal. Deus é soberano. Esse Deus que nós lemos aqui na Bíblia, esse Deus é soberano, nada nunca escapa do controle dele. Então achar que o fim da pandemia vai vir como resultado apenas e unicamente da ciência e da medicina, isso é tornar a ciência um Deus. Deus, claro que Deus pode usar, Deus usa, sempre usou. Você toma um remédio, você não jogou sua fé em Deus fora. Você toma o remédio tendo a consciência de que Deus permitiu ao homem trabalhar ou descobrir na ciência um meio para que aquela dor de cabeça passasse. Da mesma forma, eu espero isso com relação à pandemia. Mas eu não deposito minhas fichas na ciência. Eu não estou desesperado esperando que a ciência resolva. Como nós lemos, não é desespero. Nossa esperança precisa estar em Deus. Porque Ele que permitiu que essa pandemia chegasse até nós. E é por meio dele que essa pandemia vai terminar. Seja através da ciência ou não. O que nós não podemos é depositar as nossas fichas e nossa esperança nela. Contudo, somente em Deus espera minha alma. Ele me traz esperança. Cristo deve ser a nossa esperança, não a medicina, não a ciência, nenhum político. Ele deve ser a nossa esperança. Então, continuando. Versículo 8 é muito precioso. Ele fala perante a sua presença, né? Quando ele fala confia sempre em Deus, ó povo meu, e perante a sua presença derrama todo o coração. O descanso em Deus, queridos, ele é forjado no lugar de oração.
O salmista é muito claro quando ele diz aqui, né? Perante a sua presença derrama o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Então é na presença dele que nós devemos derramar o nosso coração. E esse lugar de derramar o coração é o lugar de oração. É o lugar de estar com ele, de conversar com ele, de fato derramar o nosso coração. É na presença dele. Eu queria ler Filipenses 4, 6, 7, que fala um pouco sobre isso, sobre derramar o coração na presença de Deus. Diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então ele guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. Essa paz que ultrapassa todo entendimento. Então, no meio da pandemia, no meio do desespero, pessoas sem saber onde depositar a sua esperança. Os cristãos, aqueles que têm a sua fé depositada em Deus, eles estão, de certa forma, né, meio abalados, como a gente leu aqui, né? Vão estar um pouco abalado, mas não totalmente abalado. Não sem esperança, porque o Deus que nós cremos, ele é um Deus soberano, e nada nunca escapa do controle dele. Se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba ou sem que Deus permita, por que a gente vai se desesperar com relação à pandemia? Não. É confiar em Deus. É confiar em Deus. Porque ele vai trazer para o nosso coração uma paz que o mundo não consegue entender. Você liga o jornal, é só desespero, é só aflição, é sem saber onde depositar a esperança. Mas a nossa confiança nesse Deus soberano, nesse Deus bondoso, ela é tal que a nossa alma está guardada, nosso coração está em paz, porque seja vivendo ou seja morrendo, nós estamos na mão dele. Isso é conforto. Então, continuando, a gente vê no versículo 9 e 10 uma visão triste, desanimadora com relação à humanidade, né, corrompida pelo pecado. Então a gente vê que são vãs as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Isso, colocar tudo junto numa balança, nada pesa. Curioso isso aqui, né? Em tempos que a gente vê noticiário e governantes, estou falando não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, quando você vê líderes, né, da Organização Mundial da Saúde, declarando e falando coisas que não são verdade, não são verdade. Isso gerando impacto mundial, perda de milhares de vidas. E a própria palavra já diz isso há muito tempo, né? Que as palavras dos homens são vãs e mentirosas, e as suas afirmações são mentirosas. Ainda diz, né, não depositeis na opressão a vossa confiança, no estelionato, a esperança, ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Então aqui é uma visão desanimadora da humanidade e dos seus meios, né? Então não somente os homens são mentirosos, mas eles depositam na opressão, no estelionato, a atenção deles, e a esperança e a confiança deles. Então não somente as pessoas, né, a humanidade ela é mentirosa, ela é má, mas o meio dela trabalhar, o meio dela agir, né, e onde ela deposita a sua esperança é no mau intento, é na opressão, é no estelionato. E é nisso que eles depositam a esperança. Mas a nossa esperança ela está depositada em outro lugar completamente diferente. E ele conclui que o texto: uma vez declarou Deus, e duas lições eu ouvi. O poder pertence a Deus, e a bondade é dele. A bondade é tua. E falando com relação a Deus. Então, mais uma vez, como eu falei já do Deus soberano, ele é soberano. Ele não é só soberano, ele não tem todo o poder somente, mas ele é um Deus bom. Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus amoroso.
Então nisso descansa a nossa alma por saber que Deus é totalmente soberano, Ele é totalmente amoroso, Ele é totalmente bondoso. Então como fica aliviada o nosso coração e a nossa alma por saber que esse ser, né, esse Deus que é todo poderoso, Ele também é totalmente bondoso e totalmente amoroso e justo. Então Deus tem o poder em contraste com a fraqueza humana, e Deus tem um amor imutável em contraste com a falsidade humana que a gente leu. Então o seu poder amoroso é uma força ativa de providência moral que a gente vê aqui. Pois tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. Deus não está alheio à humanidade. Deus ele não está de camarote olhando as circunstâncias, alheio a isso. Não. Deus é um Deus, Ele é essa força ativa de bondade, de amor e de justiça para dar ao ser humano, a cada ser humano, a recompensa conforme os seus atos. Eu passei bastante tempo. Então que possamos confiar nesse Deus, sabendo que Ele é soberano sobre as circunstâncias. Vamos orar. Querido Deus, nós te bendizemos, pedimos pela sua palavra. Dá-nos uma sexta-feira de tranquilidade, de paz. Que venha final de semana e possamos também confiar nossa confiança em Ti. Perdoa-nos porque muitas das vezes nós alimentamos esperança em coisas e circunstâncias, no dinheiro, no poder ou numa situação de vantagem. Quão vazia é a esperança de quem se fia nessas coisas. Que possamos aprender com o salmista e saber, entender que, como nós lemos aqui no versículo 1, somente em Deus está o descanso. Ele é que nos traz esperança. Que apesar das circunstâncias, apesar do mal que se avoluma, apesar da pandemia que se levanta, nossa esperança, nossa confiança esteja no Senhor. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E o Senhor é um Deus todo bondoso e justo. O Senhor é uma força ativa, moral. O Senhor não está alheio à humanidade. O Senhor não joga dados com a humanidade. O Senhor é uma força ativa, moral. O Senhor age. Tem agido na história, até hoje age. Para o bem daqueles que o amam. E nós confiamos em Ti. Ajude-nos a depositar nossa confiança em Ti, como nós aprendemos aqui com o salmista, apesar da falsidade, apesar do mau intento dos homens, apesar do pecado na humanidade, o Senhor não está alheio, o Senhor está pronto a recompensar os homens, sejam eles maus ou sejam eles bons. Que possamos derramar o nosso coração diante de Ti, porque a confiança no Senhor, ela não vem automática. Ela vem de uma prática contigo, de uma experiência de vida contigo. Ela vem desse relacionamento estabelecido contigo, Deus, através do lugar de oração, como nós lemos aqui no versículo 8. Perante a presença do Senhor, derrama todo o coração. Que possamos correr para esse lugar, Deus, na intimidade contigo, derramar nosso coração diante do Senhor. Fica conosco, que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.